tem pontos de vista que às vezes divergem um pouco de uma tendência majoritária lá do Congresso Nacional. Nós estamos recebendo aqui o deputado Merlong Solano, que é do PT. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Amadeu. O deputado que vai voltar para a Secretaria de Governo. Daqui a pouco ele confirma para nós a data. Mas, deputado, tem, assim, um esqueleto mínimo de consenso para votar essa reforma política rápido? O deputado? consenso, Amadeu, é muito dificultado pela multiplicidade de partidos no nosso Congresso. No mundo inteiro, o partido político representa interesses de grandes segmentos da sociedade. E assim não são tantos os partidos. No Brasil, com quase 30 partidos representados na Câmara Federal, você tem interesses bem específicos lá representados. Às vezes quase que individuais. Uma vez que tem partido que tem um dono bem definido. Muitos. Pois é. Então isso dificulta o entendimento no encaminhamento da reforma política. Entretanto, por essa experiência aí de um mês, eu pude perceber lá que alguns pontos caminham para uma certa viabilidade de votação ainda este mês. Por exemplo, essa unificação das eleições, as eleições gerais, né? De vereador, tudo de vereador a presidente num dia só. Um dia só. Aí já há divergência com relação a como chegar nessa unificação. Colocando um mandato de 2 anos para os próximos prefeitos e vereadores, ou um de 6. Eu defendo um de 6. Já tem gente que defende um mandato de tampão de dois anos. Fim da reeleição, mandato de 5 anos, são outros pontos que eu também defendo e que eu percebo muita gente lá pensando com isso. Agora, a partir daí já vem as divergências. Por exemplo, a questão do financiamento de campanha. O PT já tomou uma decisão de colocar fim no seu próprio estatuto, foi decidido pelo Diretório Nacional, vai ser ratificado pelo Congresso Nacional do partido, que o partido não mais receberá financiamento privado nas campanhas, só de pessoas físicas e financiamento público. Mas isso, quanto a isso, há divergências grandes dentro do Congresso. E também a questão do sistema eleitoral. O voto distrital, por exemplo, até entre o Marcelo, que é o relator, que está fazendo um grande trabalho, e o presidente da Câmara, há divergência. Que é o novo dono do Brasil? Pelo menos da Câmara, eu percebo que ele tem um poder muito grande na Câmara. Para onde ele vai, a votação é decidida, porque a oposição vota em bloco, ele leva uma grande parte do PMDB e forma assim uma maioria sobre o PT, o PCdoB, enfim, os partidos mais alinhados com a orientação do governo. Agora, deputado, o Amadeu falou agora há pouco, o senhor já tem data marcada para votar a Secretaria de Governo? Tem mesmo? Sim, eu já havia dito antes, né? Eu recebi esse honroso convite do governador Wellington para, junto com ele, estar aqui no governo do Estado, na condição de secretário de governo, mas ao mesmo tempo queria ter a oportunidade de vivenciar, mesmo que minimamente, alguns dias como deputado federal. E, então, esses dias já se passaram, na próxima semana retomarei as minhas atribuições de secretário de governo. Que dia é? Na segunda. Segunda-feira agora é 11. Isto. Então, 11 de maio o senhor volta a dar expediente aí na Secretaria. A última semana na Câmara Federal. Exato. Amanhã, meio-dia, eu viajo para a minha última semana lá. Agora estavam querendo... Pelo menos no momento, né? Não sei o que pode acontecer nos próximos... Porque o PT queria segurar o senhor lá, o PT Nacional, por causa do clima em Brasília, o impeachment. Todo dia tem alguém para falar em impeachment da Dilma e tudo, e aí? Passou essa onda passou? Essa onda do impeachment vem se esvaziando, né? Não se consegue, por mais que eles tenham procurado, qualquer elemento jurídico que vincule a presidente da República aos problemas ocorridos na Petrobras, que estão em ampla investigação, com profundidade, com transparência, com a participação decisiva do Ministério Público, da Polícia Federal, do Poder Judiciário, o apoio do governo, que tem apoiado. Então, essa questão do impeachment me parece superada, essa bandeira. Parece mais uma bandeira a ser desfraudada de vez em quando como elemento de discurso da oposição, do que como efetividade política. O senhor está vindo, inclusive, o senhor se afastou do Estado para exercer o seu mandato na Câmara Federal, mas não dos problemas do governo, tem acompanhado de perto essa situação. Agora mesmo o senhor está vindo do Palácio de Karnak e participou de uma reunião do núcleo da governabilidade. A situação desse primeiro quadrimestre ainda inspira cuidados, ou seja, o Piauí, o governo ainda não saiu da situação de dificuldade financeira, como é que está hoje? O ano todo será um ano de grande dificuldade. Lá no final do ano passado, início de janeiro,
a partir dos estudos da área econômica, o governador Wellington anunciou que o nosso desafio era enfrentar um déficit financeiro da ordem de quase 500 milhões de reais. Quando você bota num fluxo financeiro o conjunto das obrigações do Estado e as receitas previstas. Avaliamos hoje que ainda passa de 200 milhões, fluxo negativo que está previsto para esse ano. A despeito das medidas todas adotadas no âmbito do controle de despesas e no âmbito do aumento da arrecadação, ainda temos uma previsão de um fluxo financeiro negativo para o ano de 2015. Por quê? Com tudo isso ainda está desse jeito? Pelo seguinte, gestão passada, houve um desequilíbrio, um descontrole na gestão da folha de pagamento. Eu já disse isso aqui antes. Quem brinca com a folha de pagamento de pessoal no estado do Piauí compromete o futuro do Estado, pelo menos no médio prazo. É o que está acontecendo neste momento. Houve uma série de decisões fáceis e irresponsáveis em relação ao gasto com o pessoal. Irresponsáveis? Exatamente. Planos e mais planos aprovados, sem considerar devidamente as possibilidades financeiras do Estado. E nós ainda temos uma série de leis aprovadas que entrarão daqui até novembro desse ano. Isso tudo já está posto no fluxo. Quando a gente coloca no fluxo, aponta para um déficit ainda superior a 200 milhões no fluxo financeiro do Estado. O que significa isso, Amadeu? Significa o seguinte: vai faltar ao final do ano, a não ser que aconteça alguma coisa muito boa daqui para lá, cerca de 200 milhões para fechar as contas do governo do Estado. O Piauí vai fechar 2015 no vermelho de 200 milhões de reais? Por isto, as decisões que o governador estará sempre conversando, por exemplo, com a principal despesa do Estado, como nós sabemos, é pessoal, né? Por isso, tudo em relação a pessoal estará condicionado à busca de um não agravamento desta situação. Porque aí nós ganhamos mais 3 anos para ir rolando esse déficit. Com certeza a economia vai começar a se recuperar a partir desse segundo semestre, né? Já há alguns sinais alvissareiros a este respeito no âmbito do governo federal. Por exemplo, o fim das desonerações poderá repercutir positivamente sobre o fundo de participação do governo do Estado, não é? E com a retomada do crescimento da economia, mas que só deverá vir com mais vigor no ano que vem, nós poderemos então regularizar a situação a partir do próximo ano. E muitos telespectadores aqui, secretário, já perguntando sobre a questão da avaliação do quadrimestre do governo e, diante dessa avaliação, a questão da convocação de concursados. Principalmente, muitos telespectadores perguntando aqui sobre a convocação dos concursados do Corpo de Bombeiros. Quando é que vai dar para... É preciso ser bem claro para não ficar levantando falsas expectativas para as pessoas. Neste momento, o Estado já ultrapassou, a despeito das decisões de controle, o limite de alerta, que é de 44,1 de gasto com o pessoal em termos de percentual da receita da corrente livre. Já passamos do limite de alerta, que é o primeiro limite definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Com os aumentos salariais que já estão definidos em leis, para entrar para diversas categorias até novembro desse ano, se eles forem implementados, nós passaremos do limite prudencial. Isso não acontecerá. Do que eu conheço, o governador Wellington Dias, e dependendo da minha própria, digamos assim, assessoria técnico-política, não será tomada nenhuma medida no sentido de fazer o Estado voltar para aquela situação de gastar mais do que o que a Lei de Responsabilidade permite. Porque isso compromete de vez a capacidade do Estado de fazer investimentos. Uma vez que a gente poderá deixar de receber transferências federais. Isto não, pelo que eu conheço do governador Wellington Dias, isto não acontecerá. Serão tomadas as medidas necessárias, seja não chamando concursado, seja mesmo até não implementando determinados reajustes que estão previstos e aprovados, o Estado do Piauí não voltará para uma situação de desequilíbrio financeiro. Ao contrário, nós estamos trabalhando para fazer ele vir para o equilíbrio, o mais rapidamente possível. Então, para ficar claro aqui, secretário, o governador até falou das exceções, que seriam segurança, saúde e educação, né? Isto. A possibilidade de contratações emergenciais urgentes. Fora desses 3 setores, em 2015, nenhum concursado será contratado? Não há perspectiva, falando francamente, considerando os indicadores preliminares que já foram apresentados pela área técnica, não há perspectiva neste ano de 2015 de grandes atitudes em relação ao chamamento de pessoal
em relação ao aumento de salário para as categorias de servidores públicos. É preciso que a gente coloque os dados na mesa. Não só a não contratação, mas também não haverá reajuste para ninguém. É possível que possa haver reajustes parciais e não por inteiro como estava previsto. Do ponto de vista político agora, secretário, o governo ainda tem dificuldade na Assembleia, quer ver aprovada aí a sua reforma. Qual é a visão que o senhor tem nesse momento? Está melhor? Vai dar para aprovar rapidamente como o governador quer? Ou o governo terá que esperar? Tive hoje, também além da conversa com o governador Wellington, uma conversa com o deputado João de Deus, líder do governo na Assembleia, e percebi, Amadeu, que há uma melhoria bastante significativa na relação do governo do Estado com a Assembleia, sendo possível falar que hoje cerca de 18 a 19 deputados já estão firmes no apoio às, 18 a 19? Às matérias do governo naquela casa. 18 a 19 é a base hoje. Isto dá tranquilidade para a aprovação das medidas de interesse do governo com a celeridade necessária, sem abrir mão do tempo que a Assembleia precisa para discutir os assuntos com profundidade. Essa maioria foi formada aonde? Essa maioria nova aí, hein? Amadeu, ainda foi não... no PMDB? Amadeu, ainda não voltei por inteiro, viu? Deixa eu acabar de voltar, viu? Uma boa pergunta, deputado. O que mudou nessa relação? Foi uma aproximação com o presidente temista, que tem sido importante? Claro, com a aproximação com o temista. Eu estou dizendo, esse aumento é do PMDB, basicamente? Mas respondendo aqui a pergunta do Amadeu, do Alivaldo, um entendimento com o presidente da Assembleia é sempre importante. O temista tem um prestígio muito grande naquela casa. É da base. Como ficou evidenciado... Pergunte, Alivaldo. É da base, temista, agora. Vamos aguardar o governador e o deputado João de Deus para anunciar isso. Uma vez que eu ainda nem estou então o homem acabou de confirmar. O homem acabou de confirmar secretário de governo. Na base. Deputado, eu quero agradecer, viu, secretário, pela presença. Aqui hoje as informações. Muito obrigado. Boa tarde.